Fala galera, eu sou Bruno Watanabe, fundador da VG, e esse é o Green Thinker, o podcast que conecta natureza, pessoas e marcas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas muito especiais, eles que são os fundadores da Green. A Green que é uma plataforma de educação e consultoria e tem aí uma missão, né, de levar mais sustentabilidade, principalmente para o nosso mercado da arquitetura e construção, mas que cada vez mais tem extrapolado esses limites, né? Já são mais de 200 mil alunos, estudantes, em mais de 188 países, são números aí impressionantes. É um prazer receber vocês aqui, Felipe e Sami. Prazerzão, Bruno. Prazer. Sejam Prazer muito é bem-vindos. Bom, acho que a gente tem aí uma certa intimidade para fazer o que o Vini falou, né? Poxa, vamos entrar em alguns temas que talvez no conteúdo que a galera assiste, que, poxa, tem de Sherry Stone, pelo que eu vi, até a Flávia Augusto, que assiste o conteúdo da Green. Mas Anderson Silva. Anderson Silva também tá curtindo. Falcão. Falcão. Poxa. Dado Lola Bela, pô. Então tá incrível aí a audiência. Mas eu queria saber um pouco mais como é que começou essa história, né? Porque já é desde 2016 esse projeto. Sim, desde 2016. A Green surgiu da minha atuação no mercado imobiliário e da Sami atuando no mercado institucional de consultoria, né, Sami? Sim. Então, o que a gente vinha atuando com projetos nessa área do mercado imobiliário, né, com edificações, e aí entrou alguns projetos que tinham certificação LEED, né, que é a certificação americana, né, de construções sustentáveis. E daí nessa corrida para atingir a certificação, eu comecei a ver que alguns critérios dos projetos poderiam ser otimizados. A questão do consumo de energia. O que é o consumo de energia? Por que ele está excessivo? Quais são os elementos arquitetônicos que tornam esse consumo excessivo? Então, como melhorar esses aspectos, né? Então, a gente entra nesses critérios e aí eu tive uma ideia de montar um escritório de arquitetura, com foco só em construções com essa pegada de performance, né? Eu nem falo sustentável, eu falava da performance, a edificação que performa ao longo do tempo, né? O edifício, ele é bonito, ele é funcional, mas ele tem uma performance ao longo do tempo. Ele gasta com ar-condicionado, ele dá um conforto específico para a pessoa que está ali dentro, né? Como que a gente consegue otimizar esse processo? E aí surgiu essa ideia desse escritório, só que eu sou um cara tímido, assim, né? Não sei se você percebe, assim, eu não olho muito, não. Eu falo que você assume uma figura completamente diferente quando você está frente às câmeras. É o Clark Kent e o Super-Homem. Exatamente, são duas pessoas, o Felipe atrás das câmeras e o Felipe à frente das câmeras. Mas é a técnica do boleto, né? Você coloca o boleto atrás da câmera, aí você assume o personagem, você tem que gravar aquele negócio. Mas o que eu acho que é interessante, assim, a gente começou com, né, então, eu tinha essa ideia. Eu era muito tímido e, por isso, o online para mim sempre foi uma coisa interessante. Meu pai vem da área de informática, minha mãe vem da área das artes, e aí eu me transformei num arquiteto meio nerd ali no meio do caminho. E aí eu fiz um evento online puxando essa ideia de edificações eficientes, que eu tinha a ideia de projetar edificações eficientes, mudar um pouco esse panorama. Cara, e quando a gente falou, eu lembro do começo, para você ter uma ideia. Que tinha aquelas, até usava mais umas figurinhas, tal, lá atrás teve essa exatamente. Primeira fase. Aí a gente fez um congresso, chamamos alguns profissionais, mas essa galera da sustentabilidade veio, assim, eles começaram a vir, né? E daí eu fiz esse evento e eu tinha uma ideia de que a estratégia desse evento era obter mais projetos na área de edificações. Só que o mercado imobiliário não correspondeu à expectativa do evento. Quem correspondeu à expectativa do evento foram as pessoas, os profissionais mesmo. Então eu falei, cara, eu tenho essa audiência aqui agora. O evento não foi o resultado esperado, mas eu tenho essa audiência. E eu tinha uma ideia de criar um treinamento voltado para edificações eficientes, projetos de edifícios eficientes, desde a concepção imobiliária, a norma de elevador, norma de incêndio, tudo que voltasse a edificação eficiente e sustentabilidade ali. Eu já era acreditado LEED na época, tudo. Então eu falei, cara, vou fazer isso aí. Aí comecei a trabalhar com a audiência e começou a dar resultado. Daí eu lancei um primeiro treinamento de certificação LEED de graça por alguns dias, consegui gerar um buzz ali no mercado. O
pessoal entrou e aí eu escrevi um livro muito rápido, cara. Tipo, em menos de 2 meses eu tinha um livro escrito sobre certificação LEED. E aí, durante esse percurso, eu fiz uma lista de materiais sustentáveis. E daí entra a Sami, que ela viu esse e-mail meu sobre materiais e ela achou uma afronta, porque ela era a autoridade máxima nessa área, o que esse mané está querendo fazer. E daí ela respondeu o meu e-mail e daí agora você pode continuar. Que horas que você aparece, Sami? A curiosidade máxima, né? Materiais sustentáveis sempre foi a minha paixão, né? E nessa época eu estava transitando entre um momento de carreira. E eu até estava vivendo um momento muito pessoal meu, eu estava tendo a minha primeira filha. E estava vislumbrando isso. Eu vim, né, de como o Felipe comentou. A minha trajetória, ela já tinha a sustentabilidade como pano de fundo há muito mais tempo. Uhum. Desde a universidade, eu fui me formar nos Estados Unidos. Me formei na Florida Atlantic University, na Flórida. Fiquei 6 anos trabalhando para um escritório de arquitetura focado em arquitetura institucional, ou seja, escolas, hospitais, bibliotecas, departamento de policiais e incêndio, etc. Então, essa arquitetura, chegou um momento que o estado da Flórida determinou que todas as edificações tinham que ser certificadas LEED. E aí a certificação se tornou o norte da sustentabilidade para o estado. E por 2 anos eles sequenciaram isso. Então, eu me tornei LEED lá em 2009. Nem tinha ainda as outras credenciais, era só LEED AP. Não tinha LEED GA, nem as outras credenciais. Me tornei LEED e me aprofundei nessa questão. E aí, a gente começou a trabalhar isso lá, no escritório. Então, eu estava nessa parte projetos. Eu vim para o Brasil para tirar um ano sabático e terminei dando consultoria sobre essa questão da arquitetura mais sustentável para alguns amigos que me indicaram para profissionais que gostariam de embarcar nessa, mas estavam sem esse norte. E eu, como já estava trabalhando, acabei trabalhando nisso, encontrei a minha vida pessoal. Arrumou aqui. um marido, né? Exatamente, conheci meu marido 6 meses depois de estar aqui. E aí, nesse desenvolvimento, também me envolvi com algumas consultorias aqui. E nessa de me envolver com as consultorias, no momento que eu paro para ter a minha filha, eu comecei a repensar a minha carreira dentro dessa temática da sustentabilidade. E materiais sempre foi a minha paixão, o meu foco maior sempre foi materiais, o meu estudo maior sempre focado nisso. Comecei a pesquisar enquanto eu estava em casa, né, curtindo o bebê. E achei essa lista do Felipe. Deu, peraí, quem que tá querendo falar sobre materiais sustentáveis aqui? Então, a curiosidade me levou ao Felipe e eu comecei a mandar e-mail para ele. O que você acha disso? E essa lista? E não sei o quê. Começamos a conversar. Aí ele falou, olha, vamos marcar um café? Nossa, você quebrou uma pedra, né? Porque eu fico imaginando o Felipe abrindo uma porta para alguém ali para ouvir, né? Deve ter sido difícil. Aí a gente marcou esse café, só que o santo bateu na hora, assim, né? Ele foi com a esposa dele nesse café e a gente conversou um tempão. A gente ficou conversando um tempão e as nossas metas pareciam muito alinhadas e as nossas frustrações com a construção civil também. Sim. E aí a gente começou a conversar sobre isso e fomos evoluindo essa conversa. E aí o Felipe fez a proposta, né? Daí já tinha passado um tempo, né? Eu acho que já estava meio que pré-pandemia, alguma coisa ali, né? Esse período, ou ainda não? Em 2017, nessa época. Ainda não, era 2017, quando a gente realmente juntou-se ali para... Foi um ano depois, né? Que ele já começou todo esse movimento. Sim, faz 7 anos, né? Que a Green existe faz 8, a Sami entrou um ano e pouquinho depois. E daí a Sami... embarcou, aí a gente já começou a trabalhar junto. Eu tinha os outros projetos, não tinha só a Green na época. Eu tinha um trabalho com os arquitetos americanos lá, de marketing e tal, e que era até mais lucrativo na época. Só que eu achava que trabalhar com a Green, as pessoas que rodeavam aquilo tinham uma vibe muito boa, cara. Era muito bom trabalhar. Verdade, ainda Existem áreas que a energia é um pouco mais pesada, sabe? Sim. E a área da sustentabilidade sempre
assim, me atraiu, assim, menos lucratividade, mas sabe quando você faz uma coisa feliz, cara, desde o começo, assim, você acorda e tal. E aí eu fui abandonando esses projetos paralelos e fiquei só com a eGreen. Daí o foco total na empresa a partir de 2020 ali, acho que foi o foco absoluto mas assim, sempre foi meu principal projeto, assim, foi o primeiro que eu tive desde que eu saí, eu trabalhava no mercado imobiliário, quando eu saí foi a primeira ideia que eu tive depois do escritório de arquitetura, né? E daí foi fluindo, assim. E o que é legal, assim, eu acho, da evolução que a gente teve é esse entendimento de que, cara, sempre dá para fazer algo a mais, né? E eu gosto desse desafio de tentar extravasar e quebrar um pouco aquilo que é considerado status quo, né? Eu vi muito assim, o status quo da galera, porque a gente foi muito pro lado do marketing digital, falar com as pessoas, no online, né? Pô, você tem que trazer as pessoas para você, né? Você pode ter produtos super legais, a gente tinha cursos muito bons, só que é igual você tá numa casa legal, numa loja legal no meio do deserto, você tem que trazer as pessoas e fazer aquele fluxo de pessoas aparecer. Então, foi assim um processo, né? Ali, o que a gente pode fazer de diferente? Então, eu vi o pessoal do digital ali muito, atua assim, faz lançamento, faz não sei o quê. E a gente já começou assim, cara, vamos fazer isso na língua inglesa e ver no que dá, sabe? Vamos sair desse padrão do que o pessoal estabelece. Porque eu acho que isso é o mais interessante, assim, a gente achar a nossa forma de atuar, o nosso jeitinho de fazer a coisa e o que gerou mais resultado na eGreen até hoje foi quando a gente achou o nosso jeito. E não tentar, assim, é importante você ver modelagens de negócio para você entender, né? E tentar buscar referências, mas no final é a tua essência que vai fazer a coisa acontecer, assim. É impressionante, quando a nossa energia não está no lugar certo, as coisas não acontecem da forma que deveriam. Não né? flui. Sim. E isso foi uma construção. Né? No início, a gente estava muito mais focado nessa criação de cursos, nos workshops online, trazendo esse público, conversando com esse público. O público conhecendo as nossas capacidades também, entendendo qual era a nossa forma de divulgar. Porque falar de um conteúdo super técnico... Sim, profundo. Profundo. Para uma audiência, requer a tradução, né? O que a gente fala, traduzido, techniquez, para uma linguagem que as pessoas consigam materializar isso, né? E entender como elas aplicam isso no dia a dia. O nosso diferencial sempre foi esse dos cursos serem aplicáveis. Né? E a nossa compatibilidade com essas pessoas do mercado, eu estou atuando aqui, eu preciso entregar isso. Né? O conceito, a teoria, tem que entrar para a prática. E eu vejo que assim, o grande diferencial é que no final do dia a audiência da uGreen já virou uma comunidade. Literalmente, a uGreen tem fãs, né? Tem pessoas que defendem, tem pessoas que acompanham diariamente, tem pessoas que estão ali em mentorias, em cursos, constantemente. É uma dor do mercado? O mercado está carente? O profissional, no final do dia, ele não tem uma bandeira ali ajudando ele a levar a informação, a aprender, a entender? Como que vocês enxergam isso? Sim, isso é uma dificuldade que nós também interpretamos com essa interação com o público. Né? Os momentos que nós estamos online, ao vivo, o chat está rodando. É incrível. Aí, à medida que a gente está trazendo uma informação, a gente está traduzindo esse techniquez para uma coisa, as pessoas começam a te devolver esse insight. A gente aprende muito com o nosso público, porque o que eles falam... Nossa, fiz um master de sustentabilidade, não consegui a clareza que eu consegui aqui nesse evento. Incrível. Ou não consegui colocar na prática e agora eu já estou tendo um norte. Então, a gente foi percebendo que existia essa carência da tradução de como é que você traz a teoria para a aplicação. Então, já voltamos a essa melhoria nos cursos. Quando a gente começou a falar de materiais sustentáveis... Importantíssimo, porque as pessoas começaram, mas nem sabia que essa marca existia. Ou essa marca, nossa, eu nem sabia que eu podia juntar 500 pessoas interessadas em arquitetura num evento presencial pago.
Como é que essas pessoas chegaram aqui? Então, existia essa distância entre os interessados e o interesse. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, de um lado você tem uma audiência de profissionais, ou talvez até, diria, entusiastas do tema, né? E do outro lado você tem as marcas, que elas também querem falar com a Ugreen. Então isso, de uma certa forma, tem amadurecido e cada vez mais ficado... a gente entende que está mais consciente como dentro do negócio. A minha questão é, como é que vocês enxergam a diferença entre Brasil e resto do mundo, digamos assim, sobre esse conceito todo? Uhum. Então, eu tinha uma pré-concepção que o Brasil era um país muito atrasado. Eu achava assim, pô, o Brasil está muito para trás, na Europa está muito na frente. E quando a gente atua com tantos países assim, a gente percebe que o padrão europeu sim é mais avançado. Os Estados Unidos é avançado em algumas questões, mas muito reticente a outras. Existem mercados que estão crescendo muito rápido, né? Tem a Índia ali, a Arábia Saudita está correndo muito atrás. Então, assim, num panorama geral, eu não sei dizer, assim, o Brasil, na minha opinião, está no meio desse caminho, assim, sabe? Mas eu acho que o que a gente vem tentando trazer para esse grupo internacional é essa questão do... Cara, engraçado, no começo eu tinha muito medo de dizer que eu era brasileiro, porque eu achava que eu ia sofrer muito preconceito. E no final isso não acontece. Existe o preconceito um pouco, eu vou dizer que a do americano existe um pouquinho, assim, eu sinto um pouquinho, mas... E o europeu que está mais avançado Cara, dentro dessa agenda? Tranquilo, cara. Tranquilo, Inclusive o evento assim. de Milão demonstrou isso. Exatamente, Né? a gente conseguiu botar 33 países ali, e não é evento para brasileiro em Milão, foi evento para a comunidade internacional. E aí a gente ressaltar essa brasilidade vem sendo um triunfo. Que legal. Então, assim, porque a gente tem um complexo de vira-lata que, cara, através dos dados a gente viu, isso não está fazendo sentido, a gente tem que ressaltar isso. Porque tem muita gente que vai dizer assim, por que esse brasileiro está querendo me ensinar aqui? Eu já sei tudo dessa área. Mas, cara, aí você vai com o teu conhecimento, você vai mostrando, vai quebrando barreira, um fala para o outro. Então a coisa começa a acontecer, né? E esse relacionamento comunitário, eu acho que é o que é mais importante que a gente aprendeu e a gente errou várias vezes durante esse percurso, é na formação desse núcleo duro, assim, de comunidade. É um núcleo duro que tá ali, sabe? E desse núcleo duro a coisa se fortalece. Então, se a gente está fazendo evento presencial, aparece um hater ali, alguma coisa, esse núcleo tá ali, sabe? E eles entendem aquilo, eles entendem o valor daquilo, então a pessoa... se sente deslocada, pô, começa um evento, todo mundo dando bom dia, boa tarde, estou aqui de volta, sabe? Então, isso gera um clima familiar que eu acho que é orgânico, né? É um processo que eu sempre brinco para a Sam, a gente às vezes é meio lentão para entender algumas coisas na empresa, mas é muito legal ver assim a receptividade do público e ver que essa é uma ótima estratégia de marketing que a gente acabou descobrindo sem querer. Sim. Sabe, assim, o pessoal fala, tem que tratar bem as pessoas, tipo, né? Mas é isso, cara. Então... E essa comunidade, ela vem se fortalecendo, principalmente porque a comunidade, ela não é só de pessoas que vêm para aprender. São pessoas que vêm para compartilhar. Elas querem estar nesse meio trabalhando e contribuindo com a causa. Sim. Então, a gente tem uma causa muito forte. Sim. É muito difícil alguém te odiar porque você quer salvar o planeta. Sim. Né? Então, todo dia a gente acorda feliz com essa missão e essas pessoas encontraram ali um ambiente próspero para isso. E tem um intercâmbio internacional, a gente está falando de vários países conversando, né? Eu fico imaginando, poxa, uma conversa de Singapura trazendo ali, poxa, eu estou fazendo isso em determinado projeto, que o clima em tal lugar do mundo talvez seja parecido e a gente consiga aí reproduzir essa inteligência, alguém que está no hemisfério norte, que consegue trazer ali uma identificação. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que tem coisas boas e ruins no que a gente faz quando a gente trabalha com duas línguas, né? Uma é a questão da sanidade mental, que você faz a mesma coisa duas vezes toda vez. Então, eu vejo que começo do dia o Felipe está falando português, à tarde é aula em inglês. Então, assim, o conteúdo em português, faço conteúdo em português, o mesmo conteúdo em inglês. Então, isso tem que ter um processo. Não é só sair gravando, porque sair gravando vai gerar uma edição diferente se eu fizer duas coisas diferentes. Então, isso vai impactar todo mundo na empresa. Então, isso tem que ser muito bem programado. Tem outras questões que são interessantes, que é assim, a gente não consegue, às vezes, entrar tanto no Brasil no aspecto político e gerar provocações, assim, porque hoje a gente está muito aflorado. Né? Esquerda, direita...
Ainda mais no nosso tema da sustentabilidade, a gente Exatamente. tem essa dificuldade hoje, né? Então a gente acaba pegando agendas mais globais, né? Temas mais globais. Às vezes a gente aborda o Brasil e sabe que a gente vai ganhar, às vezes, uma audiência no Brasil a mais com aquele conteúdo, mas lá fora não vai bater da mesma forma com a galera. Mas o que eu acho que é interessante é a gente puxar os dois públicos, porque assim, no Brasil, como eu falei, o pessoal está bem aflorado politicamente, sempre tem comentário dos dois lados. E lá fora é uma percepção mais assim, né? Como a gente não está atuando na realidade do país, da pessoa está falando com vários países, acaba acontecendo todo tipo de comentário. Às vezes aparece muita gente reticente sobre uma estratégia de sustentabilidade, porque a gente está puxando muito o lado da inovação, né? Os Sim. conteúdos da iGreen, digamos que para audiência ampla, a gente puxa o lado da inovação sustentável que vai trazer um benefício ou alertar sobre um malefício que vem acontecendo e que pode crescer. Então a gente gosta desses alertas assim, né? Então é muito variado, mas no Brasil é muito aflorado politicamente assim. Sim. Eu enxergo um topo de funil, que é o que a gente É, conversa, né? Mais amplo, literalmente quase como se fosse uma news, né? Que sim. você quer saber de uma novidade, você quer saber o que está Aham. acontecendo ao redor do mundo. E até um pouco para a gente conseguir ajudar, porque a minha percepção quando eu falo muito de Ugreen é que as pessoas todas adoram, todas falam, nossa, que legal, conteúdo bacana, etc. E às vezes existe uma dificuldade de falar, tá, como que a Ugreen ela entra dentro do meu negócio, né? Como que a Ugreen impacta a minha empresa? Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa que se a gente conseguisse literalmente explicar, eu acho que tem um valor gigante. A gente entrou no processo de simplificação muito grande da nossa linha de produtos, porque assim, eu e a Sam, nós somos compulsivos em criar conteúdo. A gente gosta de fazer isso. Eu gosto de ler norma. Eu curto ler uma norma. Eu tenho essa pira de... Eu tenho duas coisas estranhas. Eu gosto de ler norma e gosto de fazer download. Eu gosto de ver o download vindo de um arquivo, assim. Então eu tenho esse negócio. Só que... Quanto Quando, mais lenta a internet, né? fico ali olhando o download vindo. Então, assim, a gente gosta de criar muito conteúdo. E com isso, a gente acabou criando uma linha de 20 cursos diferentes. Sim. Cara, norma de desempenho, requisitos gerais, simulação de conforto térmico, simulação de conforto lumínico, LEED Green Associate, LEED AP, interiores sustentáveis, arquitetura sustentável na prática, fachadas sustentáveis, aí design biofílico na prática, aí você tem o simulação energética com Energy Plus e vai, né? Então assim, tem um curso de marketing e vendas também que a gente fez bem abrangente, cara, e que transformou muita gente ali na área, porque de como demonstrar, né, como você criar um escritório de arquitetura ali ou consultoria que tem ali, né, um critério de sustentabilidade e consiga sobreviver, porque é muito difícil, não é fácil trabalhar com sustentabilidade. Então a gente criou vários desses treinamentos. Só que assim, os treinamentos as pessoas compram um curso e geralmente no marketing é que tem essa ideia de compra esse curso, depois compra esse e você vai fazendo a pessoa percorrer uma jornada de crescimento ali ou não, né? A ideia é que seja crescimento, mas muitos não vão conseguir percorrer isso e a gente começou a sentir que, cara, tá muito complexa essas vendas, tá muito prejudicial para a gente. Uma hora é a abordagem de interiores, uma hora é a abordagem de arquitetura sustentável, uma hora é a abordagem de simulação. Cada uma tem uma copy, cada uma tem uma estratégia, cada um tem um cliente específico. A gente falou, vamos simplificar tudo e colocar tudo num único produto que é o Green Pass. Então, acesso de um ano, você pelo preço de um curso, você tem acesso a tudo e não apenas isso. O nosso pensamento virou como eu vou agregar o maior valor possível nesse produto, entendendo que é o meu cliente, entendendo que a gente está oferecendo um produto de um ticket de 15 mil reais por ano e a gente vai oferecer por 2. E como que a gente consegue fazer isso entendendo que essa pessoa que ela não vai poder pagar 15 mil por ano. Então, entrega os treinamentos, né? E a gente pesquisou nossa audiência, a gente sabe que o pessoal gosta dos cursos novos, mas ao mesmo tempo tem as mentorias que a Sami faz todo mês. Então, assim, mentorias que vão embarcar essa parte mais profissional, a realidade de cada pessoa na sua materialidade, né? Tem pessoa do mundo inteiro ali. Então, um ajudando o outro, pessoas de Portugal ajudando o Brasil, pessoas lá da Arábia Saudita dando dica para outra pessoa da Croácia. É isso que a gente consegue criar. E aí tem mentorias, aí tem a parte de workshops temáticos também que a gente faz. Então tudo
trazendo, porque assim... Tudo está amarrado no PES inicialmente. Exatamente. Só que assim, se o Hugo Pass fosse uma plataforma apenas com todos os cursos num pacote de um só, é aquela academia boa que o cara tem que ir lá, né? Ainda tem que ir lá e tem que puxar os ferros, que é, né, é chato. Agora, se a gente consegue aproximar as pessoas, é quase que, pô, a Sami é como se fosse, às vezes, o personal falando, vamos correr lá, vamos junto lá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, e eu também faço, né, algumas mentorias também. Então, a gente começa a criar isso, né, e não apenas isso, dar ferramentas para as pessoas. Olha, tem software aqui, você faz isso para funcionar, se possível, gratuito. Entendendo que os profissionais de arquitetura, apesar de fazerem uma profissão que é considerada luxuosa, é cara de ser exercida. Então, a gente tem que trazer o mais próximo da vida material ali das pessoas, né? Então, acho que isso é o importante, assim. É incrível como o arquiteto, que talvez seja esse grande persona, acho que pelo menos metade do público é arquiteto, né? Sim, sim. É. Sim. Ele tem uma deficiência de formação acadêmica, aqui no caso. Perfeito. Então, Vários deles começam a corresponder com a gente dessa forma. Não conseguir tirar esse pôr na prática na minha formação. Sim. Ou a minha formação ela foi muito orientada para urbanismo, né? Aquela coisa ampla. Exatamente. Ou para o concreto, ou para a residência. Eu não tenho uma amplitude do que a arquitetura é. Ela é super plural. E até porque a gente está numa evolução do próprio mercado na parte de materiais. Não tem nem como ele ter visto ainda muita coisa que está em desenvolvimento. Perfeito. Né? Então, acho que existe essas duas janelas. Dito isso, o PES, isso ok. Eu acho que é quase como se fosse um Netflix é uma aula, existe uma aula dentro do contexto, mas existe uma jornada que não necessariamente você precisa seguir ela, você pode ir pulando, você não tem começo, meio e fim, digamos assim. Né? Então, você tem nichos. Exato, você pode entrar em várias agendas ali. E como que as empresas, elas hoje são atendidas por vocês? Então, essa é a ideia, né? Então, os treinamentos se transformaram no PES, o PES atende o público, cada um no seu nicho, mas a gente foi criando essa audiência, né? Esse público cativo que gosta da marca, que está curtindo, que está consumindo. E isso é um valor, né? Você conseguir reter a atenção desse público é um valor que as marcas começaram a enxergar ao longo do tempo, né? Então, no começo era assim, alguém chegou aqui, quem são esses caras aí? Passou 3 anos, ou os caras estão vivos ainda. Como que eles conseguiram? Passou a pandemia, principalmente, quando a gente cresceu, né? Durante a pandemia, a gente saiu do nacional e foi para o internacional. Sim. Então, aí eles falaram, nossa, eles não estão vivos como estão crescendo, estão indo para fora. Sim, Então, e acho que começou a gerar para as marcas, a gente percebeu uma mudança ali de momento que foi tipo assim, eles ainda estão vivos e eles ainda estão tentando esse negócio. Sabe, é muito interessante assim essa resiliência aí desses caras. E aí a gente começou a perceber que as marcas, né, começaram então, a sentir um valor nessa visibilidade que eles tinham. E a gente também queria conectar mais, porque é igual a gente fala, eu e a Sami, quando a gente dá aula de materiais sustentáveis, as pessoas acham que vão ganhar uma lista de materiais sustentáveis. A gente dá 10 mil complicadores para demonstrar que uma cadeia de um produto sustentável tem uma série de complexidades que não é só chegar lá e o vendedor falar esse material aqui é sustentável. Não, tem todo um processo. O material pode ser sustentável, mas a empresa pode ser horrível por trás. Sim. Então, só dando um exemplo muito simples. Então, a gente começou a entender que as marcas, elas queriam a visibilidade da sustentabilidade. Só que o que acontecia? A Sami é a líder das reuniões com as marcas, né? Ela é a melhor comunicadora da empresa. Então, ela conversava com as marcas falavam, eu sou sustentável, eu queria mostrar isso. Aí, cara, caiu na mão da Sami, a vida vai ficar complicada ali, né? E como que está essa relação hoje com as marcas, Sami? O que você tem visto dentro desse mercado? A gente vê que a partir de 2020, quando o mercado financeiro entendeu a questão ESG, começou a se preocupar com esses indicadores ambientais, sociais e organização governamental, a governança ali, né? essa organização. Esses relatórios começaram a pedir materialidade do que você é. Né? Exatamente. Como é que eu vou de fato mensurar o que você está me dizendo, né? Eu sou o mais sustentável do mundo. Como? Sim. Então, quando você começa a transformar isso em dados, que é o que a gente acaba fazendo sempre, começa a dar números,
Aí as empresas se interessam. A gente começou a demonstrar que existe uma matemática por trás da sustentabilidade, que existem dados que você pode mensurar e que esses relatórios, eles não precisam ser engavetados, eles podem se transformar nesse marketing que eles tanto buscam Sim. com esses resultados que nós conseguimos trazer. Então, hoje, nós temos também a formação do Transparency Label, que é justamente essa ponte entre a indústria e o arquiteto que busca essa informação. Que eu ia até colocar essa correlação, porque o arquiteto está despreparado para projetar, né? Então a indústria automaticamente fica um efeito ovo e galinha, quem vem primeiro, o material ou o projeto, né? Então quem que coloca ali nessa primeira esfera. As próprias empresas estão despreparadas para essa agenda, porque quando ela monta literalmente ali um comitê, esse comitê muitas vezes ele se sente inseguro de construir essa estrutura, e as agências de marketing ali, elas ficam literalmente pisando em ovos, né? Porque como é que você comunica algo que você não domina? Perfeito. Né? Então acho que existe aqui uma dor, uma construção entre arquitetura, empresas, construção, marcas, é uma dor. Sustentabilidade é uma palavra banalizada, né? Porque hoje não vou dar uma porcentagem aqui, mas acima de entre 95 e 99, talvez, elas fazem o cherry picking do que é sustentável na sua equação. E o que não é, fica ali, né? Então, deixa assim, quieto, deixa uma baixo. omissão, eu vou dizer o que é. Sim. E a gente começou a perceber cada vez mais isso. Olha, a gente está aqui falando com essas marcas e a gente quer divulgar essas empresas, né? E, no final, as ações que as empresas têm que tomar, elas têm que também ver resultado disso, né? Perfeito. Então, é uma equação de 3 fatores. Eu sempre falo, existe o problema externo, que é o problema que a indústria precisa se mexer e o profissional da arquitetura ele quer que isso aconteça para facilitar a sua tomada de decisão sobre os materiais sustentáveis, que a gente só citando materiais, né? A questão interna, que é a preparação profissional, e a filosófica, que isso deveria acontecer como padrão no mercado, né? Então, se não acontece hoje, o que acontece, que a gente percebeu, é que as marcas que tentam fazer as ações sustentáveis internamente, elas são penalizadas. Porque elas têm que gastar o dinheiro para fazer aquela ação e elas não vão ver o retorno no final do dia disso. Então, o que a gente chegou na nossa equação nós temos uma ponta muito boa de audiência, que é uma audiência muito grande no mundo inteiro. Beleza. A gente tem uma outra ponta, que é o know-how de materiais, que no caso da empresa, as maiores pessoas são a Sam e o Wellington. Elas entendem tudo sobre essa questão de materiais. Então, como fazer as marcas evoluírem, tendo o resultado, esse retorno de investimento em cada etapa do processo, na sua evolução, e ter vontade de evoluir, porque elas vão ter mais e cada vez mais resultado. Então, a ideia do Transparency Label foi justamente isso, criar um critério de evolução das marcas, onde elas começam com critérios mais básicos de documentação. Então, a gente não está criando o processo de documentação, as documentações padrões. Inventário GHG. Eu até ia falar, Vini, coloca pra gente na tela, por favor, o Transparency, porque é praticamente um selo, né? Digamos assim, é um selo de transparência, no caso. Exato. Em que a gente olha primeiro para uma empresa, para um nível desde mais básico, né? Eu sempre falo, a consciência, ela começa você querendo fazer. Você fala assim, poxa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, deixa eu começar a melhorar aqui. E isso, obviamente, evolui até o ponto que chega no produto, de fato, certo? Exato. A ideia começou como um selo de produtos sustentáveis. Só que daí a gente já viu que não ia funcionar. A gente foi para o lado da transparência. E daí, quando a gente começou a ver a curva evolutiva dessa transparência, a gente entendeu que era impossível você oferecer um produto sustentável ou transparente, mas não ter empresa transparente antes. Então, a empresa tem que se tornar transparente antes e depois ela vai no produto. Porque quando entra no produto tem uma complexidade maior também. Sim. E que tá tudo certo você começar no nível 1, né? Ser faixa branca ali da vida, né? Perfeito, perfeito. É o iniciar, eu assinei o compromisso com essa evolução. Legal. Né? Então, quando a gente coloca esse nível de evolução, o que a gente quer falar para as empresas vamos começar. Sim. Não importa, vamos sair dessa zona de conforto e vamos começar. É possível começar. Tem empresas que falam, mas como que eu vou chegar se eu não tenho tudo isso que está no nível 4? E tem empresas pequenas que têm um monte de coisa boa, mas eles não têm isso documentado. Exato. E está tudo certo. Então, assim, o que a gente entendeu é que existe uma evolução, né, da marca, e o que é importante é que as marcas se sintam confortáveis
em saber que elas não têm tudo. E que elas queiram, sabe? É quase assim, todos nós colocarmos a mão na consciência e falar, cara, a gente faz coisas erradas. A gente, como o Green, faz coisas erradas. A gente não faz tudo certo. Então a gente coloca a mão na consciência e caminha a partir disso, entendendo os pontos fracos e fortes. Então essa é a ideia do Transparency, é todo mundo colocar, pô, talvez eu seja nível 4 já. Talvez falte uma coisa ou outra. Sabe o que eu acho interessante, Felipe? Eu estava um dia com uma... Na verdade, já era até um herdeiro, né? Que é a terceira, quarta geração, um sucessor de uma grande empresa de papel e celulose, em que ele pegou e falou assim, cara, a gente é extremamente sustentável em diversas ações que a gente tem, porém, a gente não comunica nada de sustentabilidade, porque a gente morre de medo de literalmente ter algum detalhezinho ali que não é 100%, e é o que você falou, a empresa está numa evolução, por medo de comunicar errado ou de comunicar algo que venha literalmente ali os haters ou as pessoas cancelando a empresa. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer para o mercado, né? Que começar é ser vulnerável. Essa clareza de que a gente não pode mais simplesmente passar, assim, deixar coisas debaixo do tapete e mostrar as coisas boas. Então, porque cada vez mais a gente vê na Europa empresas sendo processadas porque estão fazendo greenwashing. Então, isso já vem acontecendo, não é numa larga escala, mas a tendência é acontecer cada vez mais. E assim, também existe um critério de transparência sobre cada tipo de produto. Né? Não é porque um produto, por exemplo, isso vai ser polêmico que eu vou falar, o concreto. Né? O concreto ele é um produto que ele é prejudicial, todo mundo sabe disso. Mas qual que é o peso de ele sair do mercado de uma hora para outra? Existe um processo evolutivo. Perfeito. Né? Então, assim, o sustentável hoje não é o sustentável amanhã. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, lá na Rússia, estava tudo destruído. As pessoas precisavam ter onde morar. Então, construção de concreto era a construção mais rápida, tinha recurso disponível e as pessoas precisavam morar, bora construir. Agora a gente tem outros produtos, a gente tem outros processos. Então a gente tem que saber empurrar o mercado, premiar quem está fazendo a coisa certa e levar isso com clareza. A gente quer um cenário, o cenário que eu e a Sam a gente sempre falou desde o começo, assim, bem no começo da Green, a gente queria que você pudesse um dia competir preço e competir critério de sustentabilidade com clareza total. Pô, eu vou escolher esse aqui, e talvez no futuro até integrar no BIM, sabe? Você está escolhendo no projeto, especificando, você troca um produto por outro, e aí você vê os critérios de transparência em relação a toda a relação do produto, mas ao mesmo tempo a performance térmica daquele produto, o que ele causa também na sustentabilidade do edifício. Sim. Então a gente vê isso ao longo prazo acontecendo. E o que a gente está criando, eu vou dizer, é quase que retroceder o processo da sustentabilidade como ela começou, todo mundo falando, os selos, né? Eu vou dizer, tem selos bizarros aí. Né? Sim. Então, a gente pegar e falar, não, gente, vamos voltar para trás e vamos começar tudo do começo. Ó, a gente vai colocar esses critérios e vocês vão mostrar o que vocês têm e aí vocês vão descobrir o quão sustentável vocês são. Perfeito. Então, o objetivo é esse, trazer para o começo e conseguir impulsionar e gerar resultado. Então, a gente está usando todo o ecossistema da eGreen para gerar resultado para essas marcas, que tem online, tem offline, tem eventos presenciais, tem a ideia das visitas nas marcas, tem a ideia de demonstrar o processo industrial, tem a ideia da newsletter, né? Não é ideia, né? São execuções que a gente já vem fazendo, mas tudo isso para fazer as marcas realmente engrenarem e falarem, pô, tô tendo um resultado aqui praticamente imediato com esse processo. É isso que a gente busca. Eu acho isso muito legal a partir do momento que a Green levanta uma bandeira branca e fala assim, galera, não vamos brigar, né? Vamos primeiro agora entender o momento de cada outro, que é o próximo, literalmente, ali. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas qual tem sido a reação das marcas quanto ao Transparency, ou Sami, quanto... Eles adoraram. Até o momento, todas as marcas com quem eu conversei falaram, olha, a gente nunca viu nada tão redondinho. Porque qual é a questão? Muitas vezes as marcas também não sabem por que caminho eu tenho que seguir. Como você mencionou, né? Eles estão com medo de falar. E eu vou dizer para você, gente, o greenwashing é atrevido. Quem está fazendo greenwash está falando e está colocando lá no alto-falante sobre
E quem está fazendo direitinho está com medo de falar. Sim. E ser confundido com esse que está fazendo o greenwashing. Então, quando você coloca um critério por trás disso, que foi justamente o que a gente fez, e um critério reconhecido nacional e internacionalmente, nós colocamos transparência. Então, aqui, os números falarão por si. A partir do momento que as emissões são colocadas, a partir do momento que a questão é exposta, você dá o poder para o especificador para que ele compare, para que ele veja. E você também empodera as marcas a, de fato, falar, eu avisei. Eu sabia que eu era melhor nisso. Olha, que os números conseguem me mostrar. Só organiza um pouco para a gente o racional, Sami, porque eu estou entendendo que existem 4 selos diferentes, né? Perfeito. Então eu tenho aqui 2 que são esse cinza e o azul para a empresa e os outros 2 verdes ali que é para o produto. Qual que é a diferença de um para o outro? Como que começa o primeiro nível dentro de uma empresa? Até para que talvez o empresário, a pessoa que está ali tomando uma decisão, ela fala, poxa, por onde eu começo e quais são as próximas etapas? Sim. Então, aqui nesse primeiro momento, onde a gente chamou de emerging company, ela está literalmente chegando nesse mundo todo e se conhecendo, a gente começa com os critérios das emissões, os inventários de GHG. Começa pela empresa, pela operação, a gente entra um pouco na questão social, já querendo saber como é que esse produto ele chega na prateleira, como é que a administração dessa empresa está levando isso. De novo, como o Felipe mencionou, às vezes tem um produto que segue a linha sustentável e o resto não. Então, nesse caso, a gente começa já analisando a empresa com esse pensar da sustentabilidade da operação dessa empresa. E criando os apontamentos ali que precisa de melhora. Exatamente. A partir do momento que você mensura, você consegue melhorar. E se você não sabe onde você está, você também não sabe para onde você está indo. Perfeito. Então, ali, quando eles começam a ter esses números, também tem um dedinho na ferida ou não. Tem aquela realização de, nossa, estávamos melhor do que imaginávamos. Então, quando você começa a mensurar, te dá poder. Perfeito. E ali é esse início, né? Então, ela começa a ter essa organização de documentação, de números, de dados que importam para a pauta ESG. Sendo que, inclusive, quando você vai atender já uma empresa europeia, hoje você já é obrigado a entregar esse relatório. Escopo 1 e né? 2 no mínimo. Exatamente. Então, a primeira etapa é o escopo 1 e 2 de relatório GHG, por exemplo, e daí na segunda etapa já tem o escopo 3, que é mais complexo, né? Bem mais complicado de se contabilizar. Entre outros critérios. Então, a etapa 1 tem esse critério do GHG, outros critérios, aí evolui e otimiza a nível de empresa. E tem uma questão também que, se eu não me engano, 2025 ou 2026 já será obrigatório algumas empresas no Brasil reportarem isso em balanço, principalmente as de capital aberto. Perfeito. Né? Perfeito. Então isso também vai ter um impacto sensível aí. E aí, olhando um pouco mais, aí um próximo nível, que seria o nível 3, seria de fato os produtos estarem alinhados. Exatamente. A empresa estabeleceu seus critérios internos, aí vai para os produtos. E a ideia é que quanto mais, né, ela suba de nível, ela vai aumentando a divulgação. Então, por exemplo, o nível 1, ela tem um database no site, tem tudo escrito certinho. Nível 2 já começa uma divulgação online. Nível 3 já começa uma divulgação em eventos presenciais também. Né? A gente não pode trazer empresas para o palco da iGreen de qualquer jeito. Né? Então, tem que estar cumprindo os critérios. Até porque os arquitetos querem ver os produtos. Né? Os arquitetos eles vão achar legal a empresa está fazendo tudo certo, mas no final do dia é os produtos que elas vão querer saber mais, né? São sobre esses produtos. Então, o nível 3 já começa uma evolução de análise do ciclo de vida, né? Que já tem uma complexidade maior para ser elaborado, né? Tem todo um critério. E depois a gente vai para a fase 4, que é a fase onde é o estágio máximo desse produto, onde a gente consegue já estabelecer, por exemplo, um EPD, que é uma declaração ambiental de produto, que vai para um database internacional. Né? Então, é a evolução natural de qualquer empresa. Essa que é a realidade. Né? Então, a gente basicamente criou um processo natural evolutivo e que não é assim, é o processo nosso que nós criamos, mas, ao mesmo tempo, é o que qualquer empresa deveria estar fazendo. Assim. Então, não tem nada de... Isso aqui não é necessário. Tudo é necessário no processo. Perfeito. Vou pegar esse gancho. O que nós criamos foi uma organização. Porque várias dessas documentações, eles vão entrar em contato com isso.
em algum momento dessa evolução industrial, dessa Sim. evolução desse produto. Mais cedo ou mais tarde, exatamente. Exato, eles vão chegar nisso, porque as legislações estão sendo criadas em torno dessa questão climática, em torno dos impactos ambientais, em torno da questão social e de Com governança. certeza. No caso do mercado financeiro, também já está interessado em tudo isso. Então, a partir do momento que a gente começou a responder as mesmas perguntas para as marcas, a Sim. gente falou, dá para organizar isso aqui? E isso aqui é nada mais do que essa organização evolutiva que eu traria numa consultoria privada para qualquer marca, Perfeito. se eles tivessem pedido. Perfeito. Então, isso como o Felipe falou, é uma evolução natural. Sim. Você começa por aqui, então a gente dá a eles um caminho pautado numa evolução possível, planejável, e aí ele vai inserindo sem muita dor, porque cada número dá Exato. base para a próxima fase. E eu percebo que arrumou aquele, talvez no começo do ano que a gente estava conversando sobre as consultorias, né? Porque a hora que chega a dor, o cliente ele vem jogando tudo, tá tudo desorganizado, e se você não dá essa trilha, né, essa clareza para ele, difícil de ajudar Sim. também. E como a sustentabilidade é esse guarda-chuva tão grande, Sim. cada um pega uma dor ou pega uma vertente e fala, eu preciso disso. Aí você fala, tá, mas você está preocupado com isso, mas você nem começou por aqui ainda. Aí vem aquela realização. Nossa, é mesmo. Então, quando a gente evolui, todo esse material, ele não vai ser só utilizado para ter um selo bonitinho, onde eu tenho essa pauta. O que acontece aqui é que todas as documentações geradas aqui, ele vai utilizar em outras frentes. Ele vai utilizar num selo B, ele vai utilizar num relatório ESG, ele vai utilizar no marketing, ele vai estar reportando, ele pode mandar para a Europa. Certificação LEED, WELL, ED. Eu diria que é Todas quase as- que um selo fundamental para todo mundo que está começando. Eu diria também, concordo contigo. E o que a gente facilitou também foi aquele QR Code. Porque a gente tem a oportunidade de reunir toda essa documentação. Então, um especificador que vai fazer uma certificação LEED, ele não precisa passar pelo que eu passei. É que é ficar ligando para essa empresa, pedindo documentação e muitas vezes encontrando canais que não têm essa documentação ou não sabem nem do que eu estou falando. Olha que incrível. A partir do momento que ele aciona na loja, as empresas podem imprimir isso na embalagem. Sim. Aciona o QR Code na loja, baixa tudo que você precisa, manda para certificação verde. Que incrível. E esses são todos critérios que atendem várias certificações verdes da construção civil. E também são critérios que vão atender o CBAM. Se é uma empresa que está vendendo na Europa, o pessoal na Europa quer saber a tua contabilidade de carbono. Isso Sim, já em sim. 2026 já será taxado, tem um passaporte de carbono. Sim. Hoje a Europa já tem um teto de carbono para você construir. Dependendo do tamanho da sua construção e tipologia, você não pode passar desse teto de carbono. Então, isso para eles é muito importante, porque eles já vão começar a contar. E aí eles já vão fazendo ali a matemática e já tem tudo resolvido. É incrível. Eu desde do primeiro dia que eu olhei, eu falei, sim, claro, deu clareza, entendi o que é o produto. Infelizmente a gente caminha aqui para o final, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o Green Building Day, né? Que eu acho que é um dos principais eventos da Green. A gente se aproxima dele, a ideia é que ele seja provavelmente agora em novembro. Dá um spoiler aí, Felipe, para onde que o evento vai. O Green Building Day eu acho que é a celebração de tudo que a gente faz, né? De conversar com a audiência e conhecer a audiência e trocar ideias, trocar conhecimentos entre profissionais, né? A gente traz pessoas sensacionais para falar no palco do evento, né? A gente trouxe, nos últimos eventos, a gente trouxe a Tia Warnhat, a gente trouxe o Flávio da Tetros, a gente trouxe, um número de pessoas que contribuem muito para o tema de uma forma muito íntegra, assim, né? E então a nossa ideia é não apenas trazer os profissionais, mas trazer as marcas e fazer o meu objetivo pessoal com cada evento é fazer o pessoal sair com a cabeça formigando de ideias, né? Sair sem poder, se possível, sem dormir. Eu tento fazer isso.
trazendo esses profissionais que façam a gente pensar de uma forma, um ângulo diferente, mas que ao mesmo tempo fale, cara, eu quero fazer isso porque eu entendo que individualmente vai ser bom e vai ser bom para o coletivo também. Eu acho que a gente está numa luta muito grande entre o individual e o coletivo hoje, né? A gente entende que para buscar uma sociedade melhor, nós precisamos atuar no coletivo, mas ao mesmo tempo o individual é importante para que a gente faça acontecer na nossa esfera pessoal e familiar. Então eu acho que o Green Building Day é esse conceito de fazer um dia que traga os temas mais relevantes, voltado para esse lado da inovação. A gente puxa a inteligência artificial, a gente puxa, né, o que está acontecendo ali, materiais sustentáveis, a gente vai trazer o que são esses critérios de transparência no detalhe para quem quiser saber. E tudo isso a gente vai, num evento único ali, né, Sami, trazer o... E o mais importante é que a gente demonstre que sim, sustentabilidade é possível. A gente consegue transparecer nesse momento que o negócio sustentabilidade, ele não é um impeditivo, ele não é o mais caro, né? Existem pessoas fazendo isso com maestria. Sim. E elas merecem ter esse momento em que elas são celebradas no palco para mostrar que esse esforço se paga, assim, que é possível a gente operar num mundo mais sustentável, fazer negócios no mundo de uma forma mais ética. E com tudo isso, acaba inspirando as pessoas a falarem, não, então vamos começar. Né? Isso é um sentimento que normalmente as pessoas têm quando saem desse evento, não é que dá certo? Vou começar. Incrível. Acho que é uma equação de inspiração, conhecimento, né? A gente busca... Porque só inspiração é complicado, né? Então, inspiração, conhecimento, networking, né? Então, isso... Sim. Inclusive, nessa edição, a gente quer fortalecer um pouco mais a porcentagem de networking, que eu acho que no evento passado foi muito bom no conhecimento. Inspiração também, mas networking ficou um pouquinho para trás. Achar esses fornecedores, às vezes, né? Esses fabricantes, Perfeito. Essas empresas também, acho que pode ser um grande encontro nesse sentido. E, mais uma vez, eu sou entusiasta do evento no sentido, pela complexidade que ele é e o quanto que ele entrega, né? Então eu sei que é muito bacana. Infelizmente o nosso tempo ele foi curto, a gente até tinha falado de fazer separado, vamos bater o papo junto, separado, e quando faz em dois realmente parece que tem muita coisa pra gente ainda falar. Eu espero que não seja o único, acho que a gente pode trazer pautas, até porque talvez a audiência assista muito conteúdo, a ponta lá dos consumidores da comunidade conhecem muito bem vocês, né? Então acho que o ideal talvez seja ouvir um pouco mais desses bastidores além do conteúdo que é onde o pessoal encontra a Ugreen. Mas foi incrível, obrigado pelo tempo de vocês e, poxa, vai lá, @UgreenBR, _BR, né? Sim, underline. Underscore. Underscore BR, que tem underline underscore, né? E daí underscore BR, e tem o underscore US, que é o inglês, e site green.io ou green.com.br. E no YouTube também que está fazendo um super sucesso lá nas trilhas, né? A gente está chegando a 100 mil no Brasil agora, no inglês a gente já está em 140 mil. O inglês começou 4 anos depois e está bem maior, o Instagram bem maior, Legal. O YouTube bem maior. Poxa, e a nossa audiência aqui na VG é muito grande de arquitetos, né? Então fica o convite para vocês conhecerem, de repente a gente até libera um link lá do Ugreen Pass para a pessoa fazer ali um 7 dias grátis para entender um pouco mais o que tem ali dentro, porque eu acho que é um material super rico para os profissionais. E aqui na VG, querendo ou não, a gente quer aproximar quem está fazendo e executando o diferente. Obrigado, Sami. Obrigado, Felipe, pelo tempo. Muito obrigada. Valeu.